Após as leituras e os textos indicados, né, a gente pode se refletir sobre a análise da educação no período medieval e sua transição, né, para a Idade Moderna, que não pode ser compreendida apenas como uma sucessão de mudanças pedagógicas, porque se trata fundamentalmente de uma transição nas formas de produzir, legitimar e distribuir o conhecimento. E isso é profundamente vinculado às estruturas de poder de cada época. Partindo da compreensão, né, de que a educação ela é longe de ser neutra, isso se constitui historicamente como um campo de disputas, né, ora voltando à conservação da ordem e ora à sua transformação. A educação medieval, a educação no período medieval, ela estava intrinsecamente ligada à igreja, não apenas organizando o ensino, né, mas também definindo o que podia ou não ser conhecido como verdade e como deveria ser interpretado. De acordo com a Aranha 2012, o pensamento medieval era estruturado pelo teocentrismo, né, no qual Deus era o centro de todas as explicações. Essa centralidade implica o conhecimento sendo entendido como uma verdade revelada e não a construção humana. O ensino ele privilegia a monetização, a repetição e a autoridade dos textos clássicos e religiosos. O acesso ao saber é restrito e concentrado no clero e em pequenos grupos letrados, né? A escolástica, né, que era um método o método da época, ele representava bem esse momento, né? Ainda que mobilize um pouquinho a razão, ela faz de forma subordinada à fé, ou seja, o espaço para uma dúvida radical era apenas uma racionalização daquilo que já era considerado verdadeiro. Então, nesse sentido, não havia espaço para questionamento radical, né? Só para confirmação da verdade que já era estabelecida. Então, dessa forma, a educação medieval ela cumpre uma função bem clara: manter a estabilidade da ordem social e religiosa, legitimando hierarquias e limitando o acesso ao conhecimento. E aqui já é possível identificar um ponto crítico importante. O saber, ele não é apenas um escasso, ele não é apenas escasso, ele é politicamente controlado. E a transição para a Idade Moderna, né, mostra o deslocamento do eixo do conhecimento. Essa passagem ela é impulsionada pelo Renascimento, né, e inaugura mudanças significativas na forma de conceber o conhecimento do conhecimento e do próprio sujeito. Segundo Carneiro, 2017, o homem passa a ocupar o centro das reflexões, deslocando o foco, antes que era concentrado em Deus, né? E nesse período marca a emergência do antropocentrismo, que é um deslocamento, né, do eixo do saber, né, de Deus para o ser humano, da tradição para a experiência e para a investigação e da autoridade para a razão crítica. Esse movimento é influenciado por diversos fatores: o renascimento cultural e a redescoberta dos clássicos e o desenvolvimento científico. Além disso, também teve a invenção da imprensa, né, que ampliou a circulação e o conhecimento. E só que é muito importante destacar aqui que não se trata de uma democratização plena do saber. Foi só uma reconfiguração, né? O conhecimento deixou de ser monopólio exclusivo da igreja e passou a se articular com novas formas de poder, como, por exemplo, o Estado, né, que era nascente, né, e também as elites letradas.
E com o Renascimento ocorreu uma inflexão importante. Esse movimento ele inaugurou o antropocentrismo e alterou profundamente a forma de produzir conhecimento, o papel do sujeito e a finalidade da educação. Outro ponto central, né, foi a valorização da experiência. O saber ele passou a ser construído pela observação e pela razão. Porém, como eu disse antes, essa mudança ela não representa uma democratização plena. O conhecimento se ampliou, mas continua sendo socialmente seletivo. A transição entre os períodos ele produziu mudanças significativas, né, apesar disso. A verdade ela deixou de ser apenas revelada e passou a ser investigada. E o sujeito passou a ser concebido como capaz de conhecer e transformar o mundo. Além disso, também o ensino, né, que deslocou-se para repetição e para compreensão e interpretação, né? Só que essa ruptura precisa ser problematizada, né? Como a ponta-aranha, a ampliação da cultura não significou uma universalização, né, do saber. Ou seja, há mudança na forma do saber, mas não necessariamente na sua distribuição social, pois apesar de ter, né, embora haja uma valorização da razão e da ciência, não significou automaticamente inclusão, né? Muito pelo contrário, o conhecimento moderno ele também se estrutura como um campo de distinção social. A escola moderna nasce já atravessada por uma contradição. Ao mesmo tempo que ela amplia possibilidades, também produz novas formas de exclusão. E aqui eu trago eu acho o ponto mais sofisticado assim, da análise é que os textos eles são muito claros ao indicar que há permanências estruturais entre os períodos, mesmo com as transformações, né? O saber continua sendo um marcador de distribuição, permanecendo, né, como instrumento de poder, né? E o acesso ao conhecimento continuou desigual. A educação ela surge vinculada a projetos de poder, né, ainda, e operando em grande medida como um mecanismo de reprodução social. Segundo Aranha, é evidente que a ampliação do ensino não elimina as hierarquias, né, só fez se organizar. E nesse sentido, a gente pode afirmar que a exclusão do saber, ela não desaparece, ela se transforma historicamente, então, né? Essa percepção, ela rompe a ideia linear de progresso e permite uma leitura mais crítica da história da educação. E problematizando um pouco, né, isso também, porque assim, se articula com a pesquisa que eu faço no meu projeto. Ao trazer essa discussão para o presente, a gente pode perceber que a lógica ainda se mantém até hoje. Não temos escribas, nem clérigos, né? Não tem mais clero, monopolizando o saber. Mas mesmo assim a gente ainda encontra desigualdade ao acesso à educação, né, à educação de qualidade, barreiras simbólicas, né, ao acesso ao conhecimento científico e também exclusão digital e cultural. É muito atual todos esses pontos. E nesse sentido, a análise, né, histórica, ela dialoga diretamente com perspectivas críticas contemporâneas, especialmente com a proposta de uma educação contra-hegemônica, né? Autores como Paulo Freire já apontavam que a educação ela pode servir como prática de domesticação ou de libertação.
Assim, pensar a educação hoje exige, né, que a gente se pergunte quem é que tem acesso ao conhecimento, né, e em que condições. E qual é o conhecimento que é valorizado e a quem ele serve. Essas questões, elas mostram que o problema central da Idade Média, né, o controle do saber, ele não foi superado, ele só foi ressignificado. A transição para a Idade Média, né, na modernidade, ela apresentou rupturas como, por exemplo, o deslocamento do teocentrismo para o antropocentrismo, né? Além da valorização da razão e da ciência, a ampliação, né, ainda que limitada, ao acesso do conhecimento, e também houve permanências, que foi a manutenção das desigualdades, ao acesso ao saber, a continuidade do conhecimento como forma de poder, o papel da educação na reprodução de estruturas sociais, né? Então, a transição da Idade Média para a modernidade, ela não representa uma ruptura total, né? Realmente foi uma configuração das formas de controle e acesso ao conhecimento, né? Analisando esses períodos, ficou evidente, né, que a história da educação ela não é marcada por avanços, mas por tensões entre democratização e o controle do conhecimento. Mais do que uma ruptura absoluta, né, essa passagem para a modernidade, ela representa uma reconfiguração das formas de exclusão, né, e acesso ao saber. Então, nesse sentido, compreender esse processo histórico é extremamente fundamental, né, para a gente não naturalizar as desigualdades educacionais atuais, né? E além disso, né, só para finalizar, eu gostaria de destacar que o verdadeiro desafio da educação não é apenas ampliar o acesso ao conhecimento, né? Mas é extremamente importante questionar e transformar as estruturas que historicamente tornaram a educação um privilégio.